Olá! Depois desse tempo de sumiço, eu tô voltando aqui hoje para falar sobre tudo que tem acontecido nessas últimas 2 semanas. Esse tempo que a gente tá aí de isolamento na maior parte das cidades, dos estados, enfim, alguns já prolongado, outros já em discussão se volta o comércio ou não volta. E nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Eu lembro que o último vídeo que eu fiz bem explicativo, a gente estava falando lá no dia 9 de março. Olha, o dólar disparou, a bolsa caiu, temos efeitos por causa de petróleo, por causa de coronavírus. Mas a questão é que esses fatos todos eles cresceram, eles tomaram proporções maiores. E a gente está aqui hoje para discutir sim uma crise, um período de recessão que o nosso país entra juntamente com a economia global. E é importante falar, gente, que tudo que a gente está vivendo, eu sou economista por formação, né? E um dos conceitos primários que a gente aprende na faculdade é sobre a lei de oferta e demanda. E realmente os mercados são muito regulados por isso, a capacidade das empresas ofertar produtos versus a capacidade dos consumidores de consumir esses produtos e serviços em geral. E isso regula muito a nossa economia como um todo, e a economia é algo muito integrado. Então, quando a gente fala de oferta e demanda, a gente está falando de consumidor final, né, do produtor, enfim, mas a gente também fala disso de uma forma em grandes escalas, falando das nações. A gente tem nações exportadoras, né, importadoras, né, de um produto a gente às vezes é o exportador, na maioria dos casos a gente é exportador de um produto, importador de outro. E essa crise, por exemplo, que começa através do coronavírus, ela começa num dos países que é o maior consumidor global, que é a China, que é a maior população mundial, aí é a China. E quando a gente vê ela sendo afetada, ainda que não se alastrasse, nós já teríamos um problema quando o nosso principal consumidor, ele tiver uma demanda retraída, ele não for comprar, a gente já teria um problema. Mas o coronavírus ele foi muito mais que isso, né? Ele se espalhou aí pelos continentes, em continentes, todos os países, enfim. E a gente vem tendo essas ações que a gente chama de lockdown, que é esse isolamento, essa parada das atividades de escolas, faculdades, do comércio. E isso tudo ele agrava e acentua de forma exponencial esses reflexos que ocasionam uma crise que a gente já está vivendo, mas principalmente os resultados futuros disso que vão ser todas as questões financeiras, as questões econômicas que a gente vai viver aí pelos períodos que vão se seguir os próximos meses, né? O que a gente está vendo já agora os primeiros reflexos na virada de um mês, onde as pessoas passaram 15 dias sem trabalhar, algumas, e vai ter corte de salário, vai ter redução, vai ter desconto, vão descontar das férias, o que vai acontecer? Muitas pessoas elas ainda não sabem qual valor que elas vão receber no dia 5 ou no dia 10, enfim, o dia de pagamento delas. Algumas já tiveram surpresa agora no dia 30. Os comércios que fecharam, eles vão ter um faturamento bem abaixo, porque mais ou menos metade do mês eles não produziram. Então, os reflexos, os primeiros reflexos no bolso exatamente estão vindo agora, e esses são os primeiros. Então, realmente são proporções grandes, a gente está falando de uma crise aí com um impacto maior que a crise de 2008, 2009 que a gente teve lá. Então, são reflexos sim grandes e reflexos importantes. Num momento como esse, os governos começam a atuar. E a gente viu aí governos de todas as nações quase aí, principalmente os Estados Unidos, colocando trilhões de dólares na economia. E aí os outros bancos federais também injetando dinheiro na economia para que o crash, a quebradeira, ela não seja tão grande. Então, algumas medidas, por exemplo, que o governo está tomando são medidas para diminuir ou reduzir o impacto ou alongar ainda esse impacto para que não seja tão no primeiro momento. As grandes iniciativas que estão sendo tomadas protegendo principalmente duas classes, o trabalhador, o assalariado, né, aquela pessoa que depende, então a proteção dos empregos está sendo importante nesse momento, e a segunda é o pequeno e médio empresário. A gente tem no Brasil uma grande parte das empresas que empregam, enfim, funcionários, são pequenas e médias empresas, então a atenção maior nesse momento é ou para a população, né, a pessoa física normal, ou para pequenas e médias empresas. Por que isso, gente? Porque 20% das pequenas e médias empresas, elas não têm, tem um estudo sobre isso, que elas não têm capacidade de fluxo de caixa de 30 dias. Então, se elas fecharem as portas por 30 dias, elas não conseguem fechar o mês delas, elas não têm reservas. Isso serve tanto para as empresas, como serve para a pessoa física, que estava contando com o dinheiro do mês normal e agora ela ficou 15 dias sem trabalhar. Se ela não receber por esses dias, ela não tinha reservas, ela vai ficar com saldo negativo. Eu continuo no próximo vídeo porque esse assunto é bem longo.